Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais um estudo, a mais uma reunião virtual que Deus está nos permitindo. Que entramos em sintonia com o alto para receber as suas bênçãos. Coloquem a água pertinho de vocês para receber os fluidos do mundo maior. Que aproveitamos o máximo os ensinamentos dessa noite para que possamos aplicar no nosso dia a dia os exemplos de Jesus na nossa vida e que no final desse vídeo que vocês possam estar em sintonia, em contato com Deus, para que vocês recebam o passe espiritual. Boa noite a todos, companheiros e amigos da nossa casa, caminheiros do amor. Vamos dar início à tarefa de segunda-feira. Já separem a sua jarra de água para ser fluidificada e darmos início aos estudos, às orações, para termos uma semana abençoada, iluminada e amparada. Então, vamos agora entrar em sintonia com os benfeitores da nossa casa. Que Jesus, nosso irmão maior, amigo de todas as horas, esteja conosco neste momento de aprendizado. Nos traga a fortaleza da fé, o bom ânimo da coragem dos dias e a alegria da chance dessa nossa encarnação, de todos nós. Que tenhamos junto com Ele e com os benfeitores todas as bênçãos necessárias para transmitirmos a todos que nos rodeiam, àqueles que estão nos hospitais, aquelas famílias que estão passando por momentos dolorosos, que todo este nosso momento possa trazer luz a cada um de nós, encarnados e desencarnados. Que cada um que passará aqui hoje, trazendo o Evangelho, trazendo a luz que emana de Cristo, irradie em nossos lares, irradie em nossos corações. Então, que Deus, nosso Pai maior, abençoe a cada um de nós. E assim, iniciamos a tarefa da noite. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Boa noite a todos. Abençoada oportunidade, de estarmos aqui mais uma vez para aprendermos juntos, refletirmos um pouquinho sobre os ensinamentos. E conforme a gente vai aprendendo, nos livros da doutrina, conforme os mensageiros vai trazendo para nós já temos uma consciência, de onde viemos e para onde nós vamos. Essa consciência a gente já tem, essa visão de que viemos ali caminhando devagarzinho, de um mundo mais primitivo, de um estado mais primitivo, e estamos caminhando para a perfeição, como em várias mensagens do Evangelho nos traz, seres perfeitos, homem de bem. Então nós já sabemos, nós já temos essa consciência, que já tivemos mais dificuldades, que lá atrás estávamos mais com o instinto mais aflorados do que hoje, e sabemos que estamos caminhando para o estado de maior perfeição. Mas a questão que nós vamos trazer hoje é aonde nós estamos. Como nosso companheiro colocou, nós estamos cada qual num estado, cada qual num degrau evolutivo. Mas qual é o nosso? Em qual grau de evolução nós estamos? A gente precisa pensar um pouquinho sobre isso para que a gente possa dar um novo passo. Talvez caminhar um pouco mais nessa existência e subir um degrauzinho mais.
Porque se eu não tomo consciência de onde eu estou, como que eu vou sair do lugar? Para onde que eu vou? Né? E às vezes é isso que nós evitamos. Às vezes a gente evita olhar para esse local aonde nós estamos hoje. Porque talvez ele nos assuste. Porque talvez a gente tenha muita dúvida, ou tenha até medo, né? De olhar. Mas aí entra o auto-perdão, entra a autoaceitação, entra a gente parar para olhar pra gente. E quantas vezes a gente evita isso? E aí a gente começa às vezes a ter atrito com as outras pessoas, porque estamos vendo no outro as dificuldades que ainda temos. Começa a ter aqueles conflitos, né, no lar, no trabalho. E todos aqueles conflitos muitas das vezes estão nos mostrando que é preciso ser olhado em nós, ser trabalhado em nós. Então esse olhar para nós ele é muito importante para que a gente possa, como nos foi colocado um pouco antes, aproveitar melhor essa existência. Nós estamos aqui por uma razão, né? Nós encarnamos por um propósito muito grande, que é a nossa evolução. Se a gente for pensar num espírito evolutivo, aqui é apenas uma existência, né? De todo o processo evolutivo. A gente de lá reencarna, vem pra cá, fica um tempinho e volta. Pra que a gente vem pra cá? Pra evoluir, né? Uma oportunidade abençoada de estarmos aqui na matéria, tendo acesso, né? Tendo contato com energias, com pessoas, para que isso possa nos impulsionar a nossa evolução. Então é um estágio necessário e muito abençoado. E esse olhar para nós, como há pouco a Renata nos colocou, é diário, né? E é com consciência e amorosidade. Porque senão a gente vai começar também a nos julgar, a nos culpar e entra em estados doloridos. Então quando a gente for olhar para nós, tenhamos conosco essa amorosidade. Acho que todos nós já ouvimos aquela máxima, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Um dos propósitos também dessa nossa existência é desenvolvermos mais o amor, né? O amor pelo outro, o amor uns pelos outros e para conosco, né? Então daí tamanha importância da gente abraçar as nossas fragilidades, tomar consciência delas, para que nós possamos fazer a caminhada que precisamos. Porque se não passa, a oportunidade passa. Essa existência, às vezes a gente pensa, não, mas tá tão devagar, né? Mas olha só esse ano, agosto já foi. Natal já tá chegando de novo. Lembra quando a gente estava aqui fazendo as boas novas pro ano que estava chegando? Já tá acabando o ano. E assim vai essa existência, é muito rápida. Então a gente não pode desperdiçar. E o que acontece é que o dia a dia nos toma tanta atenção, a gente fica tão entretido com as coisas materiais, que às vezes a gente esquece. É importante sim, né? A gente focar no nosso trabalho, no conhecimento, nos compromissos, mas e a evolução espiritual? O que nós estamos fazendo para que a gente dê esse passo que nos comprometemos a vir daqui? Né? Não é o outro que vai fazer com que a gente evolua, não é o outro, não é o familiar, não é o colega de trabalho, é nossa. A responsabilidade é nossa, pela nossa melhoria. E aí a gente tem que buscar, né? Dar um passo, procurar de alguma forma esses recursos, essas ferramentas que estão à nossa disposição e às vezes a gente nem toma conhecimento e que poderia estar contribuindo para que nós estivéssemos vivendo de uma maneira mais feliz, mais saudável, mais leve. Estamos num estado evolutivo já, que nós já sabemos muita coisa. Muita coisa. E a gente vai pôr na gaveta, né? Vai pôr na gaveta, a gavetinha vai ficando tudo cheia de conhecimento, né? Mas o convite é a gente internalizar aquilo que a gente vai aprendendo aqui, para que a gente consiga, no dia a dia, e nos observando e trabalhando em nós, né? Aquilo que a gente ouviu lá no centro, na palestra, no livro, poxa, fulano também, né? Tirando a paciência, né? Eu vou perder a paciência mesmo, como é que faz, tal, né? Poxa, o que eu aprendi lá? Como que eu posso aplicar isso aqui, né? Onde que eu vou aplicar aquele conhecimento que estava tão bonito lá quando foi falado, né? Só que vem as dificuldades que nós temos. Sozinho é mais difícil, com certeza, né? A gente trabalhar tudo que a gente precisa ser, tudo que a gente precisa olhar em nós. E às vezes tem tanta coisa para ser trabalhada em nós que às vezes a gente nem percebe, na verdade. A gente acha
Que às vezes até já está um pouquinho mais evoluído e não está. Ou acha que está um pouquinho mais atrás e até já caminhou mais. Então daí a importância da gente também estar em grupo, né, estudando. O grupo ele é muito importante, porque ele nos fortalece, a gente aprende pelo exemplo do outro, a gente segura na mão do outro e consegue caminhar com um pouco mais de equilíbrio. Porque senão a gente oscila demais. E quando a gente oscila demais, fica mais difícil. Quando a gente desce muito é mais difícil levantar. Se a gente fica com euforia também muito elevada, a gente pode fazer escolhas não muito boas. Então o estudo, o grupo, ele vai nos dando esse equilíbrio. Mas a gente tem que ter a força de vontade de vir, de estudar, de fazer o culto do Evangelho do Lar, de buscar uma leitura. E às vezes a gente lê, a gente parece até que a gente entendeu. Mas quando a gente vai para a prática, para o dia a dia, a gente percebe que está agindo da mesma forma. Se eu entendi, como que eu estou agindo da mesma forma, né? Então, às vezes é uma hora, é um momento de buscar também outras ferramentas que vão nos ajudar, que vão agregar, para que a gente possa nos conhecer um pouquinho melhor e possa caminhar mais. Essa autoaceitação é muito importante, a gente poder olhar mesmo para nós e falar, poxa, o que eu tenho de virtudes? Reconhecer em nós, porque a gente fica tanto tempo olhando para o outro, né? O que o outro está fazendo, como é que o outro está vestindo, o que o outro está alimentando, o que o outro está fazendo, ainda mais agora com a internet, né? A gente passa tanto tempo ocupado, mas e nós? Né? O que nós estamos sentindo? O que eu quero realmente? O que realmente me faz feliz? O que realmente me faz sentir bem para que eu possa estar bem e contribuir com quem está próximo a mim? Às vezes a gente recebe essas perguntas e a gente não sabe responder. Já pensaram sobre isso? Alguém perguntar para você assim hoje, o que te faz feliz? O que faz você se sentir pleno, bem? O que faz com que você se sinta mais cheio de energia para que você possa lá realizar a sua tarefa, aquilo que você tem que fazer? Às vezes a gente não sabe responder, né? Então a gente precisa voltar mais a nossa consciência para nós e para esse veículo, essa bênção que é o veículo físico também, que é uma contribuição maravilhosa para a nossa evolução e que às vezes a gente não sabe ouvir ou perceber o que ele está nos falando, né? Que às vezes começa a dar um latejar, começa a doer um pouquinho ali, né? Tá alertando, né? Troca de posição, vai fazer uma caminhada, troca de lugar, mas a gente não escuta. Então o nosso trabalho aqui nessa existência é conosco, é com a nossa evolução. Porque senão a gente fica tão, assim, às vezes confuso, começa a achar que é corrigir, que é consertar o outro, que é tentar resolver, salvar o outro, né? Mas o nosso maior propósito é conosco. E concorda que se a gente começa a ter mais consciência de como a gente é, daquilo que nos tira mais a paciência, aquilo que nos deixa mais tranquilo, a gente começa a coordenar melhor o nosso dia. Levantar tão tarde pode me deixar mal-humorado. Começar a levantar um pouquinho mais cedo. Começa a ter uma convivência mais suave com aqueles que nos rodeiam. De repente eu estou meio irritada, pode ser falta de água. Coisa simples, né? Então se a gente começa a cuidar mais de nós, coisas simples, das nossas emoções, evitar situações que nos tiram a paz. Porque muitas das coisas que nos prejudicam somos nós que nos colocamos. Determinados programas que assistimos, tanto tempo que passamos ali, às vezes, numa rede social, aquilo nos irrita, nos fere, nos machuca, nos desperta sentimentos não muito bons. Quem nos colocou lá? Escolha nossa. Então, muito é escolha nossa. Grande parte é escolha nossa. Quais são as escolhas que estamos fazendo, né? Em descanso, em alimentação, em trabalho, em cuidado conosco mesmo. E se a gente começa a cuidar mais de nós nesse sentido, nós vamos ter mais tranquilidade, mais serenidade, mais condição de respirar, prestar mais atenção naquilo que realmente eu posso passar para o outro. A palavra, o gesto, a gente tem mais condição de ser mais sutil, mais gentil. Concorda então que se a gente cuida da gente, a gente melhora, a gente consegue fazer também com quem está próximo de nós? Melhor. Porque se a gente vem aqui para evoluir e a gente não vem sozinho, ninguém aqui está sozinho, né? Tem ali o familiar, o vizinho, o amigo, o colega de trabalho, a pessoa que está sentada aqui no banco ao lado. Nós também temos uma parcela de contribuição com essas pessoas que estão do nosso lado. Mas eu não estou aqui para evoluir essa pessoa. Nós estamos aqui para nos evoluir e assim ser a contribuição para todo mundo que está à nossa volta. Então, quanto mais nós buscarmos estarmos bem,
mais nós contribuiremos para a evolução de todos aqueles que a gente fala assim, mas fulano tinha que melhorar. Mas fulano não podia fazer mais isso. Eu tô cansado de saber que não pode assim. Fulano tinha que ir lá comigo. Ou fulano tinha que parar de ir lá. E enfim, a gente fica ocupando tanto tempo da nossa jornada naquela tentativa de mudar o outro. Aí começam muitos atritos, né? Bater de frente, o querer mudar. E a gente faz isso muito, né? Às vezes com os filhos, com os pais, com os irmãos, com o colega. Então o nosso trabalho é conosco. E às vezes quando a gente olha para nós, aí às vezes a gente também não quer. Porque se a gente olhar verdadeiramente para nós, a gente começa a ver que tem muitas limitações, muitas dificuldades, que tem ali muitas dores e tem muitas culpas. Porque nós faz trem que não podia, né? A gente erra muito, né? Mas não podemos esquecer que estamos aqui para aprender, para continuar a nossa evolução. Mas aqui é uma continuidade da nossa evolução. E que se antes a gente errou, então vamos dar continuidade a esse processo. Porque senão a gente para lá. E às vezes a gente for olhar, a gente está parado. Será que a gente não está meio parado em alguma coisa que aconteceu? Será que a gente não está deixando de ter um relacionamento com a pessoa, um convívio, porque ali atrás está parado lá? Porque doeu, porque me magoou, porque paramos de falar e não voltamos a conversar, está lá. E às vezes a gente precisa continuar. Então como é que a gente vai continuar? E entra o auto-perdão, que é a gente trazer para nós essa consciência. Errei, erramos. Só eu que errei, erramos. Todos estamos errando aí todos os dias. Mas se eu tenho essa consciência de que eu estou evoluindo, que todo mundo está aqui para evoluir, assim como eu errei, todos erramos. Então se eu errei, o que eu posso fazer? Fazer diferente. Buscar uma forma de fazer diferente. Às vezes uma retratação. Às vezes cabe ir lá, olha, vamos conversar? Você pode me ouvir um pouquinho? Ou eu tô aqui para te ouvir, você quer falar alguma coisa? Ou vamos fazer uma caminhada junto sem falar nada? Vamos fazer uma caminhada como a gente fazia antigamente? Fazer alguma coisa, mas não ficar parado. Porque senão o tempo passa e a nossa evolução a gente vai atrasando, né? Então, ter esse sentimento amoroso de olhar para a nossa caminhada como tudo foi contribuição, é aprendizado. Mesmo que não tenha sido a escolha mais acertada, a atitude mais acertada, é contribuição. Para que a gente possa olhar e falar, não, eu já agi desse jeito, não deu muito certo. Não, agora eu preciso agir diferente, preciso experimentar outro caminho, porque aquilo ali não deu muito certo, eu fiz uma escolha que não foi boa. E não ficarmos nos culpando ou nos julgando. Porque senão a gente vai acabar também culpando e julgando as outras pessoas pelos que elas estão fazendo. O que as outras pessoas estão fazendo? Tentando acertar. Assim como nós, né? Se cada um está no grau evolutivo, é claro que tem pessoas que já estão com mais consciência, outras não, mas todo mundo está sempre tentando acertar. E já que essa existência é tão breve e tão rápida, que a gente possa vivê-la de uma maneira mais leve, com mais consciência, né? A gente às vezes vem aqui e fala assim, lá no centro, né, dá tantos exemplos do Cristo, de Jesus, mas eu estou muito longe do Cristo. Como é que eu vou agir igual Jesus agiu? Vamos não? Ainda não, né? Então a gente ter essa consciência também, que talvez a gente ainda não consiga, mas um dia a gente vai conseguir. Mas que a gente pode sim tentar o máximo possível lembrar dos ensinamentos do Cristo, internalizar eles dentro do nosso coração, para que tentemos agir com mais docilidade, mais brandura, mais compreensão, sem julgamento, e trazer todas aquelas lições do Evangelho para o dia a dia. Se a gente for olhar todas aquelas parábolas que tem ali no Evangelho, cabe no nosso dia a dia. Não julgar, ser paciente, brando, pacífico, oferecer a outra face, né? Ou seja, não revidar, mas dar o espaço para a pessoa pensar sobre o que aconteceu, o que foi feito, e dar esse espaço para nós também, para que a gente tenha condição de ter mais discernimento de como que a gente vai poder agir naquela situação, lidar com aquela pessoa. Porque às vezes está tão difícil lidar com o outro que eu não estou conseguindo lidar comigo. Então essas percepções de nós é muito importante, né? Olha, isso me tira paciência. Esse horário eu tenho menos paciência. Então por que eu vou conversar com a pessoa nesse horário que eu já sei que eu tenho menos paciência? Então isso vai nos dando recursos que
que nós precisamos ter. Sabe o que nós precisamos ter? Justamente por isso estamos aqui para evoluir e contribuir com quem está do nosso lado. Nós estamos convivendo aí com várias crianças. Que exemplo nós estamos levando? Deus nos ampara o tempo todo. Deus ampara cada um de nós. Em algum momento Ele está contando conosco para ser o amparo daquela outra pessoa. Com que luz que eu estou levando para ela? Aí eu fui lá para ajudar, mas meu olhar estava de raiva. Eu fui lá, falei tudo que eu achei que eu precisava para ajudar, mas o meu sentimento, o meu olhar estava de contribuição, estava de julgamento. Então são essas percepções que a gente precisa ir construindo aos pouquinhos sobre nós. E se a gente não para fazer isso, que hora que isso vai acontecer? Será que a gente vai conseguir analisar, meditar um pouquinho sobre como nós estamos, entretido com tantas ocupações que a gente vai se colocando para fazer? Vou meditar sobre mim no trânsito, dirigindo, fazendo ali, cuidando de 5, 6 panelas ao mesmo tempo, com 3, 4 crianças falando? Talvez não dê muito certo, né? Então, se a gente não começar também a parar alguns momentos para prestar atenção em nós, mas espera aí, a pessoa falou uma palavra e eu já estou ardendo de raiva? Por quê? O que essa palavra me irritou tanto? Por que será? Né? Será que isso me lembra alguma coisa, me remete a alguma coisa que eu preciso olhar aqui em mim? Para que tudo isso? Por que será? E a gente começa a ter essas percepções. Né? E às vezes está difícil, a gente fala, mas não estou entendendo, filho, não estou entendendo, não estou me entendendo. Uma prece, uma oração. Né? Às vezes aquela intuição vem, aquela palavra vem por intermédio de alguém, se a gente abrir espaço. Mas às vezes o mentor, o espírito amigo, o familiar amigo que tem uma condição talvez já de esclarecimento sobre aquilo, está tentando nos falar, mas não está conseguindo. Porque estamos tão ocupados, a mente está tão cheia, o coração está tão cheio, não está tendo espaço. Estão tentando, mas a gente não está permitindo. Se a gente for pensar assim, quem aqui está precisando de algum tipo de auxílio? Eu sou a primeira a levantar a mão. Todos certamente estamos. Em alguma área da nossa vida tá mais difícil. Talvez a gente não está vendo saída, às vezes está muito dolorido, a gente não está conseguindo. Mas por que a gente está tentando sozinho? Porque fechou, né? A gente fecha até o corpo. Porque fechou tanto? Por que na hora do passe eu procuro relaxar um pouquinho mais e permitir, como a Cida nos convidou agora há pouco, né? A gente abrir os braços e permitir o abraço de Deus. A gente permitir receber isso que a gente está buscando. E se a gente está buscando, por que não permitir receber? Mas a consciência de como nós estamos é importante para a gente buscar. Porque se eu não reconheço que eu estou com falta de paciência, como que eu vou me colocar em atividades que trabalham a paciência? Se eu não reconheço que eu estou com falta de tolerância, como que eu vou me colocar em situações para exercitar, para desenvolver essa tolerância, né? E aí tem muitas ferramentas nessa existência que nos auxiliam. Se a gente for observar, nós temos hoje várias técnicas profissionais, ambientes que podem ser contribuição para a gente se entender melhor, mas às vezes a gente tem julgamento sobre um tratamento, julgamento sobre um profissional, julgamento sobre um local e não vai. Não se permite experienciar. Então eu vou lá e vou ver se vai ser alguma contribuição para mim. Vou lá fazer uma sopa, vou participar do trabalho, vou lá fazer a campanha, vou experimentar, vou ver o que pode ser contribuição, né? Então a gente abrir mão também de certos julgamentos, se permitir um pouquinho mais. E aí a gente vai lembrar assim, a gente falar assim, quem aqui quer um presente? Eu quero presente, eu quero ganhar presente. Nós já estamos recebendo tantos presentes de Deus. A água que nós tomamos hoje é um presente, o alimento que nos alimentou o corpo físico hoje foi um presente. Aquelas pessoas que já passaram na nossa vida foram presentes, o nosso trabalho é presente. E aí a gente começa a reconhecer também que sozinho não estamos, o auxílio é o tempo todo, Deus está conosco, os Espíritos estão nos auxiliando. Então que dificuldade é essa que estamos tendo de dar um passo a mais na jornada? Às vezes é esse entretenimento excessivo, né? A gente tão confuso e com tanta informação, tanto a fazer. E aí, se a gente for analisar o momento que estamos vivendo na humanidade, é um momento de quê?
para a gente se voltar um pouquinho mais para o nosso lar, para a gente olhar um pouquinho mais para dentro, né? Inclusive de nós. Então, uma oportunidade de parar, de respirar, de refletir e de buscar, porque as ferramentas estão aí. Quantos auxílios, né, foram plantados aqui nesse planeta, nesse momento que estamos aqui e que podem contribuir conosco para a gente estar melhor. Mas aí cabe a nós irmos de encontro, procurar, né? E em oração, inclusive, meu Deus, tem uma parte aqui que eu não estou conseguindo sozinho, né? Me envia uma palavra, alguém me mostra um caminho, um local, um lugar que eu posso ir, que vai ser a chave que eu preciso para mudar essa posição. A resposta vai vir. Às vezes amanhã ou depois, mas às vezes a gente quer na hora. Ah, não adiantou não. Mas às vezes vinha amanhã, depois de amanhã. Então essa consciência, estarmos conscientes é muito importante. Estarmos conscientes do nosso corpo, da nossa caminhada, do auxílio diário, para que a gente faça mais preces, para que a gente pare um pouquinho essa aceleração que a gente vive, para que a gente dê mais espaço para as pessoas que estão conosco. Às vezes querem nos falar alguma coisa e amanhã pode ser tarde, se a gente não ouvir hoje. Mas às vezes o tempo não deixa, que a gente tem 1000 coisas para fazer. Abrir mais espaço na nossa vida e abrir mais espaço principalmente no nosso coração, para prestar atenção no outro. Ah, mas agora a gente não pode nem abraçar, mas a gente pode perceber o outro na energia e no olhar. E às vezes naquele olhar a gente consegue perceber que às vezes, como é que você está? Você está bem? Eu posso te ajudar de alguma forma? Você quer um copo d'água? Vai dar certo. Sabe isso aí que você está sentindo? Vai passar. Confie em Deus. Então essa centelha de luz a gente pode ser a todo momento, mas a gente precisa ser para nós também. Então começamos a ficar mais animados, tristes, a titubear, respira fundo e fala: calma, calma, vai passar, eu vou conseguir, vai dar certo, porque Deus está no comando, Deus nos ama, estamos tendo muito auxílio, e às vezes é só fechar os olhos e receber, porque já está aqui conosco aquilo que nós estamos vindo buscar, já está aqui, a palavra, o auxílio, a energia, mas a gente precisa reconhecer isso, né? Então quando vamos fazer a prece no encerramento, tenhamos essa consciência, desarma, abre o coração, relaxa um pouco mais os ombros e permite, abre o coração para olhar, para deixar, né, vir aquilo que viemos buscar. Então, muito obrigada a todos e que possamos nos permitir mais estarmos bem e recebermos o auxílio do alto. Boa noite, meus amigos. Hoje eu vim contar para vocês um conto muito interessante e que nos faz refletir acontecimentos do nosso dia a dia. Bom, é do livro Contos e Apólogos, pelo espírito Irmão X, e a psicografia de Chico Xavier. Quando Cirilo Fragoso bateu às portas da esfera superior e foi atendido por um anjo que velava, solícito, com surpresa verificou que seu nome não constava entre os esperados do dia. Fiz muita caridade, alegou irritadiço. Doei quanto pude, protegi os pobres e os doentes, amparei as viúvas e os órfãos. Quanto fiz lhes pertence, ó Deus, onde a esperança dos que se entregaram às promessas do Cristo? E passou a choramingar, em desespero, enquanto o funcionário celestial, compadecidamente, lhe observava os gestos. Fragoso traduzia o próprio pesar com a boca. No entanto, a consciência, como que instalada agora em seus ouvidos, solicitava ele a recordar. Inegavelmente amontoara vultosos bens, atingira grandes êxitos nos negócios, a que se afeiçoara e desprendera-se do corpo terrestre, no cadastro dos proprietários de grande expressão financeira.
não conseguira visitar pessoalmente os necessitados, porque o tempo lhe diminuía a cada dia, na laboriosa tarefa de preservação da própria fortuna. Jamais obtivera folgas para ouvir um sofredor, nunca pudera dispensar um minuto às mulheres infelizes que lhe recorriam à casa. Entretanto, prevendo a morte que se avizinhava inflexível, organizara generoso testamento. E assim, agindo à pressa, não se esquecera das instituições piedosas das quais possuía vago conhecimento, inclusive as que ele pretendia criar. Por isso, em 4 dias, dotara-as todas com expressivos recursos, encomendando-se-lhes as preces. Não se desfizera, pois, de tudo para exercer o auxílio ao próximo? Não teria sido, porém, mais aconselhável praticar a beneficência antes de atribulada viagem para o túmulo? Notando que o coração e a consciência duelavam dentro dele, rogou à entidade angélica tornasse em consideração a legitimidade das suas demonstrações de virtude, reafirmando que a caridade por ele efetuada deveria ser passaporte justo ao acesso ao paraíso. O benfeitor espiritual declarou respeitar-lhe o argumento, informando, porém, que só mediante provas palpáveis advogar-lhe-ia a causa, junto aos poderes celestes. Trouxe Fragoso a documentação positiva daquilo que verbalmente apontava e defender-lhe-ia a entrada no reino da eterna luz. Cirilo deu-se pressa ao voltar à terra e, aflito, extraiu as notas mais importantes, com referência aos legados que fizera às associações caridosas, presentes e futuras, nas derradeiras horas do corpo, e retornou à presença do amigo espiritual, diante de quem leu em voz firme e confiante. Para os velhinhos de diversos refúgios, deixei 400.000 cruzeiros. Para os doentes de várias agremiações, deixei 800.000 cruzeiros. Para a instalação de um hospital de câncer, deixei 600.000 cruzeiros. Para a fundação do Instituto São Damião, em favor dos leprosos, deixei 300.000 cruzeiros. Para a assistência à infância desvalida, deixei 500.000 cruzeiros. Para meus empregados, deixei 4 casas e 6 lotes de terras, no valor de 1.200.000 cruzeiros. Em mãos do meu testamento, deixei desse modo a importância total de 3.800.000 cruzeiros para a realização de boas obras. Terminada a leitura, reparou que o anjo não se mostrava satisfeito. Em razão disso, perguntou ansioso: não terei cumprido assim os preceitos de Jesus? O interpelado, porém, aclarou triste: Fragoso, é preciso pensar. Segundo o Evangelho, bem-aventurado é aquele que dá com alegria, mas realmente você não deu. Suas anotações não deixam margem a qualquer dúvida. Você simplesmente deixou. Deixou porque não podia trazer. E porque Cirilo entrasse em aflita expectação, o anjo rematou: infelizmente, seu lugar, por enquanto, ainda não é aqui. De conformidade com os ensinamentos do Mestre Divino, onde situamos do tesouro de nossa vida, aí guardaremos a própria alma. Seu testamento não exprime libertação. Quem dá, serve e passa. Quem deixa, larga provisoriamente. Você ainda não se livrou das responsabilidades para com o dinheiro. Volte ao mundo e ampare aqueles a quem você confiou os bens que lhe foram emprestados pela providência divina, e ajudando-os a usá-los na caridade verdadeira, você conhecerá com experiência própria o desprendimento da posse.
A morte obrigou-o a deixar. Agora, meu amigo, cabe-lhe exercitar a ciência de dar com alma e coração. Fragoso, embora acabrunhado, regressou à esfera dos homens, em espírito, a fim de aprender a beneficência com alicerces na renúncia. Bom, esse conto nos diz e nos faz pensar. Quando você dá algo a alguém, você dá de coração, você dá por obrigação, você dá por questão cultural, né? E quando a gente pensa dar algo a alguém, não é simplesmente só dar algo material, mas principalmente dar algo de dentro da gente, que vem lá do coração, que você dá com amor, né? Seja um simples gesto, palavra, carinho, um abraço, né? Isso já é muito mais valioso, importante, do que você simplesmente doar uma certa quantia a uma instituição sem sequer ter ido lá visitar, conhecer as crianças do orfanato ou os idosos do asilo que ali estão. E quantas pessoas que existem, né, que fazem essas doações materiais, financeiras, mas lá no fundo, assim como o próprio conto diz, nunca tocou o coração dele realmente ir lá. E ao mesmo tempo, existem aqueles que não têm a condição material, financeira, mas faz tanto, mas tanto pelo próximo, que vale mais do que qualquer dinheiro, não é mesmo? Às vezes a gente se pega triste ou preocupado por correria mesmo ou algum problema do dia a dia pessoal, mas a gente tem que sempre observar o próximo, a quem está do nosso lado, né? Porque a felicidade não está só na gente, né? A caridade, o amor, mas também está na pessoa ao lado. E se você vê o próximo feliz, se você dá amor ao próximo, você está fazendo isso para si mesmo, né? Que é isso que o Senhor espera da gente. Mas o que eu gostaria de dizer, essa mensagem seria isso, para a gente refletir, né? Nos conhecermos melhor e procurar sempre fazer o bem ao próximo. Uma boa noite a todos. Tudo começou de repente. Foi confirmado o primeiro caso de coronavírus no Brasil. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, há poucos minutos. O paciente é de São Paulo e tem 61 anos. O primeiro exame e a contraprova deram positivos. As coisas foram piorando. A Organização Mundial da Saúde declarou hoje estado de emergência em saúde pública internacional. E pessoas estavam morrendo no mundo. Chegam a 171 o número de mortes causadas pelo coronavírus. São mais de 8 mil casos confirmados no mundo em 22 países. Mas ficaram assustados e começaram a segurança. Nunca lavei tantas mãos. Ficamos isolados em casa. O que foi bom, pois eu tive mais tempo com mamãe e papai. Brincamos, inventamos coisas. Ela é divertida. Tudo ficou fechado e vazio. Sempre
sinto falta da escolinha e dos meus amiguinhos. Eu não podia ir no shopping, no parquinho, na loja de brinquedos, na loja de doces. Mas era necessário. Se o vírus não vê ninguém na rua, ele vai embora. A gente estava isolado em casa. Mas e as pessoas que não têm casa? Em casa nós 6 anos. E papai disse que temos que ter fé. Que tudo vai voltar ao normal. Que tudo é para nossa reflexão. Olá, querido ouvinte, você que está sintonizado aqui na nossa rádio, lembrando que sintonia é algo muito importante em nossa vida. Estamos recebendo hoje nos estúdios Divaldo Franco, humanista, que vai nos dar uma mensagem positiva sobre essa pandemia. Divaldo, a gente consegue aprender alguma coisa com esse vírus? O isolamento social a que estamos sendo compelidos amargura-nos. Mas esta é uma terapêutica preventiva das mais valiosas que devemos respeitar e contribuir de maneira espontânea, jovial. É necessário que nós compreendamos que não nos encontramos no jogo do azar, do acaso, mas dentro de leis soberanas que regem o universo. E essa convocação é para que melhoremos os nossos sentimentos e as dores morais que estavam devastando a nossa sociedade. Vem agora o vírus, apresenta nossa fragilidade e testa. Cuidemos de atender as autoridades sanitárias e nós mostraremos que somos fortes. Enfrentá-lo-emos não é a primeira vez. Com alegria, sem nenhum pânico, porque não tem razão, aproveitando o tempo para meditar no bem, para edificações interiores, para a convivência familiar, porque logo passará. Acho que o Papai do Céu colocou todo mundo no cantinho, fazendo pensar que fez errado. E aprendemos a amar. Vivemos com irmãos e com uma grande família do planeta Terra. Não se preocupe, de repente tudo passa. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Vamos nos preparar para a prece de encerramento. Fechando nossos olhos, acerenando os nossos pensamentos, abrindo nossos corações, para que possamos todos juntos entrarmos em sintonia com Deus. Primeiramente, agradecendo por essa oportunidade, esse trabalho edificante, pelas palavras que aqui foram ditas. Pedimos, Senhor, por todas as famílias que estão em luto e também por aquelas que estão com seus parentes, amigos, entes queridos dos hospitais, nas UTIs. É com imensa fé, com imensa vontade
de vermos todas essas pessoas sadias, acolhidas, com saúde, que rogamos a você, Pai, misericórdia para todas as pessoas que hoje sofrem. Mais uma vez, meus irmãos, peço que todos elevem os seus pensamentos. Imaginemos todos nós aqui na nossa casa, essa energia de paz, de acolhimento, seja transportada nesse momento até os nossos lares, iluminando, limpando cada cômodo das nossas casas, de cabeças baixas, olhos fechados. Imaginemos agora o trabalhador espiritual que foi até aí no seu lar, que está nesse momento impondo a mão sobre suas cabeças, aplicando paz, frutificando as nossas águas. Encerraremos, meus irmãos, esse trabalho de hoje com a oração que o Cristo nos trouxe. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso, que cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair nas tentações, Senhor, e livra-nos de todos os males. Que assim seja. Que Deus esteja com todos nós, hoje e sempre. Deus está vendo a tua luta, o teu choro Ele escuta, então não perca a tua fé. Ele conhece a tua história, não vá desistir agora, não perca a tua fé. Ele tarda, mas não falha, e no fim dessa batalha você vai ser vencedor. Então não perca a tua fé, acredite, você é um escolhido do Senhor. Se acalme, se controle, porque Deus está no controle, conduzindo a tua vida. E você só tem que crer, quando Deus está com você, não tem batalha perdida. Seja crente, seja forte, porque não existe sorte, e capaz todo mundo é. Seja firme e persistente, encare a vida de frente e não perca a tua fé. Sei que você está cansado, se sentindo humilhado, mas não perca a tua fé. Coração está pulsando, você está vivo respirando, então não perca a tua fé. Tantas são as provações, saiba que as decepções é que nos fazem crescer. Deus sabe do teu coração, teu choro vira uma oração, então não perca a tua fé. Se acalme, se controle, porque Deus está no controle, conduzindo a tua vida. E você só tem que crer, quando
Quando Deus está com você, não tem batalha perdida. Seja crente, seja forte, porque não existe sorte, incapaz todo mundo é. Seja firme e persistente, encare a vida de frente e não perca a tua fé. Se acalme e se controle, porque Deus está no controle, conduzindo a tua vida. E você só tem que crer, quando Deus está com você, não tem batalha perdida. Seja crente, seja forte, porque não existe sorte, incapaz todo mundo é. Seja firme e persistente, encare a vida de frente e não perca a tua fé. Seja firme e persistente, encare a vida de frente e não perca a tua fé.